Pamela, conta pra gente como é que era o teu contexto nessa época do AVC. Bom, ano passado, né, que eu sofri o AVC, tá quase completando um ano, eh, eu tinha, realizado o desejo de entrar no doutorado, né, de começar a fazer um doutorado, eu sou engenheira química, e aí entrei no doutorado em química, e numa universidade federal, então é importante e concorrido, e já estava, assim, me sentindo, feliz, mas ao mesmo tempo, assim, eu não diria nervosa, mas assim, ciente da responsabilidade que eu estava entrando. E nesse meio do caminho eu acabei conseguindo um emprego, e aí eu fiquei mais feliz ainda, falei: "Ai, uma oportunidade na minha área e tudo", na área que eu queria trabalhar, e estava tentando conciliar as 2 coisas, né. Então foi um período, assim, que eu não diria estressante, porque os médicos perguntaram: "Ah, você estava estressada e tudo no trabalho?" Eu falei: Eu não estava passando por um período estressante, assim como da Thaís, mas acho que era mais uma carga pessoal, assim, minha, um nível de exigência que eu estava, exigindo de mim mesma, né, uma autocobrança, e eu estava um pouco preocupada, tanto que eu acabei, pedindo para trancar o doutorado por um tempo, falei: "Vou tentar trancar e vou me dedicar ao meu trabalho", que era uma oportunidade que eu estava muito feliz de ter conseguido. E, nesse contexto eu fui comemorar com umas primas, estava numa casa de festa, então acho que mais um motivo de depois chegar no hospital e os médicos não terem achado logo que poderia ser um AVC, né. E eu chegando de uma casa de show, jovem, né, e a primeira coisa que o médico perguntou era se eu tinha bebido, se eu tinha usado alguma droga, então eu mesmo falando que não, foi um pouco complicado, mas Perdão te interromper. Até então vocês duas eram assintomáticas e não tinham nenhuma doença, não tratavam nada, né? é, Exatamente, Absolutamente nada. Vocês sim, viviam a vida normal. exatamente. E, sim. e o que que você sentiu? O que que foi o sintoma que te fez achar assim, "Ó, tem alguma coisa errada acontecendo comigo?" Então, começou o show, né, eu estava com as minhas primas, e aí eu me senti um pouco fraca, assim, como se eu tivesse uma pressão baixa. Eu achei que eu ia desmaiar, eu falei pra minha prima: "Cara, eu não tô muito bem não, acho que eu vou desmaiar". E aí elas me seguraram, uma de cada lado. Só que eu falei pra minha prima, quando eu olhei pra direita, ela estava me segurando e eu me segurei bem nela e falei: "Cara", eu comecei a sentir a minha perna esquerda dormente, e a dormência subiu pelo lado esquerdo todo. E aí eu falei pra ela: "Cara, não é pressão baixa não, é alguma outra coisa, muito estranho, eu nunca senti isso". E aí eu falei: "Nossa, eu vou cair, não consigo ficar em pé mais". Aí ela falou assim: "Não, eu tô te segurando e minha irmã tá te segurando do outro lado". Quando eu olhei para o lado esquerdo, eu não estava vendo que a minha outra prima estava me segurando, nem sentindo ela, eu já não estava mais sentindo e a minha mão já estava fechando, e em formato de garra, né, que a gente fala, a mão esquerda já estava fechada, e eu não conseguia ver, porque eu também tive uma perda da visão periférica lateral. Então, quando eu virei o rosto que eu consegui vê-la e percebi que ela estava me segurando. Falei: "Nossa, que estranho, eu não estou sentindo ela me segurar". E aí minha prima falou: "Não, tem que chamar uma emergência aqui". Aí procuramos o bombeiro ali da casa de show, né, e aí ela já uma bombeira já veio com a cadeira de rodas, e eu me lembro que quando eu fui sentar na cadeira de rodas eu caí, assim, eu não consegui nem controlar essa descida, né, eu caí assim, e aí ele já foi empurrando, e daí em diante eu só não sentia mais nada do lado esquerdo e puxava e meu braço batia, a perna também, depois eu fiquei até um pouco roxa, assim, no braço e na perna, porque batia nas coisas, na maca. Você perdeu o controle, né? Perdi o controle total e eu ficava pra ela: "Cara, tá muito estranho isso, que coisa esquisita, eu nunca senti isso na vida". E fui pra uma emergência. Chegando lá, o médico falou se eu tinha usado alguma droga, alguma coisa. Eu falei que não, que nem tinha bebido, tinha acabado de chegar na festa, não tinha nem bebido nada ainda. E mesmo assim, acho que ele não pensou o que poderia ser. Assim, me colocou no soro, falou que eu estava tendo uma crise de ansiedade,
e tudo. E minha família ficou muito preocupada. Falou assim, como assim? Eu não conseguia ficar sentada. Quando alguém me botava sentada, eu caía pro lado. Não conseguia ficar em pé. Não conseguia fazer nada. Não conseguia mexer o braço. O braço ficou assim, em garra e ficou. Não conseguia fazer mais nada. E eu falei, gente, mas que coisa estranha. Tipo, eu fiquei muito nervosa de saber o que estava acontecendo, né? Nem eu não podia imaginar. Como que eu Você ia sabia que estava imaginar? estranho, mas você não sabia o que que era, O né? que era? Até então. Nunca imaginei. Não, é interessante que nesse momento a mãe da Pamela me ligou e falou, olha, a Pamela tá passando mal, tá assim assada. Eu falei, Chileira, a primeira coisa que eu pensei, ela não tá ansiosa, não? Foi. Eu, dentro da minha ignorância neurológica, né, de cirurgião, eu pensei, pô, será que a Pamela tá estressada? Ela, não, ela tá assim assada. Eu falei, me dá o telefone, deixa eu falar com o médico. Ela passou pro médico. Eu falei, olha, eu conheço a Pamela desde que eu me entendo por gente. A Pamela não usa droga. A Pamela é muito correta. Ela muito mal bebe. Então, assim, e ela não é de fazer chilique. Também tem a questão, né, da pessoa que Né? gosta do drama. Uhum. E falei assim, isso não é perfil da Pamela. Então, ele, olha, eu acho isso, aquilo. Eu falei, cara, faz uma tomografia. Eu tô te pedindo como colega médico, faz uma tomografia porque a gente precisa descartar alguma coisa mais séria. E daí, se não me engano, ele fez, né? Ele chegou a fazer Foi. a tomografia. A primeira tomografia não acusou nada. Não Foi acusou isso. nada. Não mostrou nada. E foi aí que eu fiquei mais desesperada. Eu falei, gente, como assim? Porque eu falei com a minha mãe, falei, mãe, liga pro Adolfo, que o Adolfo vai saber o que eu tenho. Porque eu sei, se tem um médico na minha família que eu sei quem é, o Adolfo vai saber. Aí, Adolfo sabe olha tudo. a resposta. Olha a resposta. Adolfo sabe tudo, Adolfo dormia em cima dos livros, ele vai saber. Verdade. Mas E quando ela saiu, eu lembro que a mãe dela estava indignada, né? Não é possível, minha filha tem uma coisa e tal. Eu falei, cara, traz aqui no São Lucas, porque assim, o time daqui do São Lucas e da Neuro eu conheço, e eu tenho certeza que ela vai ser bem atendida, vai ser bem investigada. Aí, Aí, quando eu cheguei o lá, momento lá, já né? foi no outro dia de manhã, né? Eu tive alta desse primeiro hospital, inclusive, né? Falar isso assim, que o médico me deu alta, falou que eu tava com uma crise de ansiedade. Então, minha mãe foi e me levou lá pro São Lucas. E aí, cheguei lá por volta de 8 horas da manhã, 7 e pouco da manhã, assim. E aí, lá, que a tomografia deu, né? E aí, quando a médica chegou para mim no CTI e falou, olha, você teve um AVC, eu falei, graças a Deus, descobriram o que é. Não saber, né? É muito Não é? ruim, né? Eu não acho. saber, não ter a Nossa, resposta é muito ruim. terrível. E ao contrário da minha mãe, né? Que quando ela soube, ela quase desmaiou. Nossa senhora, eu lembro, ela ficou desesperada. Ana, hoje você responde parecer, né? Você não fica de plantão na emergência, você fica à Não, disposição do pessoal, o pessoal te chamar e discutir um caso. Mas assim, acredito que seja mais do que frequente você lidar com situações onde o paciente tinha um AVC e o cara da emergência não conseguiu fisgar essa ideia no início, né? Sim, sim. Esse é o grande ponto, né? Quando a gente pega pessoas jovens, sem nenhum estigma, né? De ter nenhuma doença, não é uma paciente diabética. A gente já teve outros pacientes lá, paciente faz crossfit, super saudável, dieta super correta, enfim. E realmente, ainda no caso da Pamela, eu acho que ainda tem um agravante que não era um sintoma na cara, né? A Thaís teve uma situação que ficou mais explícita, começou com um sintoma que deu mais pânico, né? Vômito, assim, uma coisa súbita, com uma dor de cabeça fora do comum. Até uma pessoa leiga, né, vai achar que tem alguma coisa neurológica que precisa ser pesquisada. E no seu caso, né, não foi um lado que de repente paralisou, né? Foi um sintoma subjetivo, né? Tô tendo a dormência. Como é que eu vou quantificar a sua dormência? Não vou, né? E até você no meio porque assim, uma coisa não exclui a outra, né? Porque o AVC aconteceu e sem dúvida foi uma cascata aí de ansiedade que entrou junto. Com certeza. Sim. Uma coisa não exclui a outra. E você ainda teve um sintoma visual que talvez no meio dessa ansiedade, hoje você consegue descrever, a gente já conversou várias vezes sobre isso, hoje você consegue descrever muito melhor o teu sintoma visual do que naquela época. Na hora, no momento, eu não tinha nem ideia. Você não tinha nem percebido, né? A visão Exato. ficou Que tinha uma alteração turva. ali. A gente foi mostrando para ela, né, onde estava o problema da visão. E aí ela percebeu. Mas então, assim, no meio de você mesmo chocada com o que você estava sentindo, com aquela situação inicial de, pré-desmaio, fica muito difícil você entregar para o médico, olha, eu tô com isso, aquilo, para o colega colocar num fluxograma, isso aqui pode ser um AVC.
Então, o seu sintoma, além de tudo, não é um sintoma óbvio, né? Exatamente. E existe a questão também, né? São duas modalidades diferentes de AVC. E no caso da Thaís, a imagem apareceu na cara, né? A primeira tomografia que ela fez já apareceu o sangramento. No caso da Pamela, a primeira não apareceu nada. O que é típico do AVC isquêmico, né? Exatamente. O que ainda é mais típico, né? Então, assim, a imagem, né? A gente fala assim, pô, vamos tomografar? Porque vai aparecer uma coisa mais grosseira, né? Mas, assim, uma isquemia, né? Quando entra um paciente, né? Com uma paralisia de um lado do corpo, aí o médico, às vezes num hospital, com menos recursos, tomografa, eu já vi isso muito, né? Infelizmente, até mais no SUS. O colega, às vezes, libera, olha, tomografia normal. Aí você fala, meu Deus, era a hora em que teria dado exatamente tempo de ter intervido, né? E ter mudado o desfecho do paciente. Então, assim, infelizmente, Adolfo, eu acho que a gente ainda perde muito, né? Essa é uma bandeira que eu acho que, assim, o nosso, trabalhando no SUS, trabalhando no particular, eu te digo que, assim, a gente ainda perde muito no SUS, né? Porque a situação da Pamela realmente foi uma coisa atípica e com um déficit que não ficou tão explícito, mas eu já cansei de ver paciente que do nada fica paralisado, sem falar, e aí não se consegue intervir adequadamente porque não se faz um diagnóstico. Graças a Deus foi uma lesão pequena, né? Exatamente. Não houveram outros AVCs ou coisa pior. Assim, E a área, né, do AVC em si não foi uma área que te incapacitou. Exatamente. Graças a Deus, nenhuma das duas, né? Exatamente. Foi uma área que te deixou incapacitado. Vocês conseguem ter uma consciência normal, vocês vivem a vida de vocês, né? Então, menos mal, né? Graças a Deus. Ainda tem a vantagem, né, da idade, né? Então, acho que isso é o ponto a favor aí também, né? Ajuda bastante. Você acabou de assistir mais um corte do nosso podcast Medical Talks Brasil. Se você quiser assistir esse vídeo na íntegra... Puta. A íntegra. Olha de novo. Você acabou de assistir mais um corte do nosso podcast Medical Talks Brasil. Se você quer ver esse vídeo na íntegra, acesse o meu canal do YouTube, Dr. Adolfo Bamonde, vai na aba do ao vivo, que esse episódio vai estar lá, tá ok? E se você quiser também pode acessar o link da bio do meu Instagram, @doutor.adolfobamonde. Muito obrigado.